Estava prestes a ir dormir já são mais de meia-noite. Mas antes meu coração queimou para deixar uma mensagem aqui, uma palavra, para que possa edificar a tua vida, como eu creio que Deus edificou a minha. Enquanto eu estava aqui escutando os louvores, fazendo algumas coisas aqui em casa, me preparando para dormir, e eu estava meditando muito sobre o amor, né? O amor que Deus nos faz ter pelo próximo, sabe? Mesmo por aqueles que nos maltratam, aqueles que não nos querem bem, aqueles que muitas vezes não merecem nem uma palavra nossa, né? Isso olhando de uma forma humana, né? Mas não é o que Deus nos mostra. E porque eu estava pensando, quando Jesus nos fala para amá-lo, né? E quando Ele nos ama incondicionalmente também, Ele nos mostra o que é o amor verdadeiramente. O que é amar o próximo, né? Não é fácil, sabe? Mas eu creio que se nós seguirmos os exemplos que Jesus deixou pra gente, isso fica muito mais fácil a gente acabar seguindo esses exemplos e praticando eles na nossa vida, sabe? E eu queria ler aqui algumas passagens para você que colaboram muito para que esse pensamento ele entre no nosso coração e se torne uma verdade, sabe? Se torne uma direção para a nossa vida. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Eu estava pensando, às vezes eu gosto muito de acordar de manhã e enquanto eu estou tomando meu café, eu coloco um louvor para tocar, e nesse tempo, enquanto eu ouço o louvor, Deus sempre toca meu coração para enviar uma mensagem para alguém, nem que seja de um bom dia simplesmente, ou de mandar aquele louvor que eu estou ouvindo para alguém, e eu faço de imediato, porque eu sei que ele tem um propósito para aquela vida, sabe? E às vezes são pessoas assim que eu estou semanas sem falar, sem mandar uma mensagem, ou até meses, e Deus toca meu coração e eu envio. E às vezes eu tenho a grata surpresa, mas não é uma surpresa na verdade, né? Porque quando Deus manda, eu sei que Ele tem um propósito. Daquela pessoa mandar uma mensagem de volta dizendo que estava precisando muito daquela mensagem. Quantas vezes isso não aconteceu com você, sabe? De você mandar uma mensagem para alguém, um bom dia, um versículo bíblico, um louvor, e aquela pessoa retornar dizendo que estava esperando aquela mensagem. Sabe, isso é amor. Porque Deus constrange o nosso coração de uma forma que a gente se preocupa com o outro com um olhar de irmão mesmo, sabe? Quando a gente vê alguém vivendo uma vida assim de engano, uma vida de erros, uma vida que só ela não enxerga, que está infelizmente se enfiando num poço muito profundo, mas ela não está enxergando. E a gente muitas vezes pode ser usado por Deus para chegar àquela pessoa, alcançar aquele coração com amor, sabe? Com uma mão estendida para socorrê-la. Quantas pessoas às vezes estão necessitando só de um bom dia, sabe? Às vezes Deus toca o nosso coração para que a gente fale algo para uma pessoa que está do lado da nossa casa, um vizinho, ou hoje, como aconteceu comigo, com um rapaz que trabalha na loja ao lado da minha. E na hora você fica se pensando, pô, será que você está vindo de Deus mesmo? Mas quando Deus fala, não existe dúvida, é certeza. E você vai. Você vai e faz a vontade dele e fala com aquela pessoa o que Deus mandou você dizer. E aí você vê pelo semblante daquela pessoa que realmente veio de Deus aquela mensagem, que aquela pessoa realmente estava esperando ela. Sabe, às vezes a gente vê alguma pessoa assim que nos maltrata, que não nos dá bola, que olha com um olhar de desprezo, umas pessoas arrogantes, prepotentes, mas são essas pessoas que estão precisando mais de amor, sabe? Porque em algum momento da vida delas, elas passaram talvez por alguma grande dor, por alguma grande decepção. Eu sei que isso não justifica, mas se a gente tem um olhar espiritual sobre a vida dessa pessoa, a gente entende que ela está precisando só de amor,
sabe? E a gente vai plantando sementes, semeando na vida daquela pessoa, né? A gente não vai ter o poder de mudar a vida dela, não vai ter o poder de transformar, nem de convencê-la de nada. Mas como nós vamos deixar uma sementinha ali, eu creio que é o Espírito Santo quem faz o restante. Ele quem faz a obra, ele quem convence. Nosso papel é semear, sabe? A gente não pode ficar de braços cruzados, esperando tudo acontecer, esperando o circo pegar fogo, e a gente não está com um extintor de incêndio na mão, sabe? Deus nos alerta na palavra que também nós temos essa obrigação. Está em Ezequiel 3. Se você ler depois com calma o livro de Ezequiel, você vai ver que Deus fala que se a gente tiver oportunidade, né, de levar uma mensagem, uma palavra de Deus à vida de alguém que está no engano, e nós não levarmos, e aquela pessoa morrer na iniquidade dela, do nosso sangue será requerido. Então isso é muito sério. Eu queria deixar mais 2 versículos aqui. Um que está em Mateus, né? Em Mateus, Mateus 14, não, Mateus 25. Em Mateus 25, a partir do versículo 41, diz o seguinte: Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me convidaram para sua casa. Estava nu, e não me vestiram. Estava doente, e na prisão, e não me visitaram. Então lhes dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? E ele responderá: Eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão pagar o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Jesus nos dá todo o entendimento do que é amor. E para finalizar, eu queria deixar, para mim é um versículo assim lindo, maravilhoso, que desde a primeira vez que eu li e que eu meditei sobre essa mensagem, sobre essa palavra, ela me mostrou realmente o que é amar o próximo, sabe? Quando Jesus fala para você dar outra face, para você perdoar 70 vezes 7, para você abençoar aqueles que te amaldiçoam, sabe? Para você orar por aqueles que te perseguem. Poxa, que é difícil, não é fácil, mas é amar, né? E ele diz lá em 1 Coríntios 13 o seguinte: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. E aqui é a parte que eu creio que tem que tocar o nosso coração. Versículo 4 diz o seguinte: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então aqui Deus nos dá praticamente um capítulo inteiro falando sobre o que é amor, e que essa mensagem, essa palavra que eu estou deixando aqui para você, como ela serviu para mim, e ela entrou com muita força dentro do meu coração, sabe? Ela queimou o meu coração, que ela possa queimar também. E que você possa amar incondicionalmente, como Jesus nos ama, sabe? Não é papel nosso fazer justiça com nossas mãos. A gente ama e o resto a gente deixa nas mãos dele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Então vamos buscar o reino, sabe? E amar, que o resto ele acrescenta. E ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Fique com Deus. Um beijo para vocês no coração.